queridas irmãs, o quarto domingo do tempo da Quaresma é o domingo letare, domingo da alegria, porque na tradição da igreja é o domingo em que os catecúmenos, aqueles que se preparam para o batismo, são aprovados para receberem esse sacramento. Em tempos antigos, os catecúmenos eram colocados dentro da igreja nesse dia e eles então eram apresentados à comunidade e recebiam uma rosa como sinal de que tinham sido aceitos para receberem o santo batismo. E a comunidade então se alegrava muito com esta notícia, porque assim crescia a comunidade dos fiéis. Ora, por isso hoje nós celebramos com a cor rosa, porque o nosso coração também se enche de alegria, porque na Páscoa, no mundo inteiro, muitos serão batizados e se tornarão cristãos. Na primeira leitura que nós ouvimos neste quarto domingo do tempo da Quaresma, e também no Salmo responsorial, Salmo 136, nós tomamos contato com uma realidade muito dura e muito sofrida, vivida pelo povo de Deus no 6º século antes de Cristo. O livro de Crônicas, na primeira leitura que nós ouvimos, fala que o pecado do povo havia se tornado muito grande. Até mesmo no templo, os sacerdotes praticavam as coisas erradas, as abominações dos pagãos, diz o texto. E também a sociedade havia se tornado fragmentada, injusta, a fraternidade havia sido esquecida. As pessoas não se sentiam mais irmãs umas das outras e não se sentiam também, por isso, filhas de Deus. Ora, uma sociedade injusta, fragmentada, fragilizada na fraternidade, é facilmente dominada pelas grandes potências. E então os babilônios vieram, invadiram a cidade de Jerusalém, levaram o povo de Deus como cativo para a Babilônia, para viver como escravo. O texto de Crônicas diz que o povo iria permanecer 70 anos vivendo no exílio, no desterro, vivendo como cativo na Babilônia. E nos ressalta a profecia de Jeremias, dizendo que a terra iria descansar durante esses 70 anos, até que se cumprisse os sábados que não tinham sido observados pelo povo. Ora, aqui o livro de Crônicas nos recorda do descanso sabático. É uma grande injustiça quando não existe descanso, ao menos uma vez na semana. Apenas os escravos é que trabalhavam todos os dias. E então o pecado de não deixar as pessoas descansarem, não deixar até mesmo os animais do campo descansarem e não deixar a terra descansar, havia ofendido o coração de Deus. Por causa de tanta injustiça, Deus abandonou o povo à sua própria sorte. E o povo então vivia essa dura realidade do exílio. O Salmo responsorial registra de maneira poética e bela esse sofrimento do povo. Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. E o povo respondia: como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque minha mão. Ora, muitas vezes também nós cometemos pecados. Cometemos pecados contra o irmão, deixamos de viver a palavra de Deus. Muitas vezes também nos afastamos do Senhor, não rezamos, não participamos dos sacramentos. Muitas vezes deixamos de servir o Senhor na pessoa dos pobres, dos pequenos, e praticamos a injustiça contra os mais fracos. Assim também, muitas vezes, nosso coração vive no desterro. Muitas vezes nós vivemos longe do Senhor. E assim também sentimos saudades do Senhor. Sentimos saudades da sua presença em nossa vida. O texto da campanha da fraternidade este ano nos fala de muitos pecados que são cometidos também na vida social. O pecado não é apenas uma realidade pessoal, mas também uma realidade social.
por exemplo, nos lembra do racismo que está presente hoje na nossa sociedade, da cultura de ódio, das divisões que existem entre nós por motivos diversos. Também nos fala da pobreza, da desigualdade social, da perseguição a grupos como os homossexuais, da perseguição aos mais fracos como os pobres, o assassinato de negros e assim por diante. O pecado se faz presente na nossa vida, mas também nas estruturas da nossa sociedade. E muitas vezes a nossa sociedade também se afasta de Deus. Nós sentimos saudade de Deus presente no nosso meio, no meio do nosso povo. Ora, vivendo toda essa situação triste, marcada pelo pecado, lá no tempo da Babilônia, o povo foi resgatado quando Deus fez com que Ciro, rei da Pérsia, permitisse que o povo voltasse à sua terra. E também nós, que muitas vezes nos afastamos de Deus, somos resgatados pela misericórdia de Deus. Na segunda leitura que nós ouvimos da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo dá um testemunho muito bonito sobre Deus. Ele diz: Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou quando estávamos mortos por causa de nossas faltas, Ele nos deu vida com Cristo. É por graça que sois salvos. O apóstolo Paulo aqui com essas palavras nos fala que o amor de Deus é maior do que o nosso pecado. E não somos nós que nos aproximamos de Deus, mas Deus enviou o seu Filho Jesus para se fazer próximo de nós, para nos resgatar da condição de pecado, para nos resgatar do desterro que nós vivíamos. Ora, Jesus não foi apenas enviado ao passado, Ele é uma presença viva entre nós hoje. Se faz presente na comunidade de fé, se faz presente nos sacramentos, se faz presente entre nós quando nós nos unimos para fazer as nossas orações, se faz presente de modo especial na Eucaristia, se faz presente na sua palavra que é partilhada, se faz presente nos pobres, nos abandonados, nos excluídos, nos últimos desse mundo. Todas as vezes que nós abrimos o nosso coração, a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro, o encontro que nós temos com o nosso Senhor, é sempre um encontro salvífico. Ele nos tira da condição de pecado, Ele nos faz viver na sua graça, Ele toca o nosso coração com sua palavra e transforma a nossa vida. No Evangelho que nós ouvimos, naquele bonito diálogo que está registrado no capítulo 3 do Evangelho de São João, entre Jesus e Nicodemos, Jesus diz a Nicodemos que Deus amou muito o mundo e enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ora, Jesus não quer a condenação de nenhum de nós, não quer a condenação da nossa sociedade, não quer a condenação da humanidade. Ele sempre, com muita misericórdia, vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos dar vida e vida em plenitude. Que nós nos confiemos sempre ao Senhor. Seu sacrifício redentor transforma o nosso coração. Ele derramou o seu sangue por todos nós, para que nós acreditemos sempre na sua bondade, na sua misericórdia. Ele morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos viver em paz com Ele. Que nós tenhamos o coração sempre aberto para acolhermos a bondade de Deus, nos deixarmos reconciliar com Ele, nos deixarmos acolher por Ele sempre. Que nosso coração não seja um coração duro, mas um coração sempre aberto a esta graça tão grande que Deus nos concedeu em seu Filho Jesus, de vivermos salvos, de vivermos próximos dele, que se fez próximo de nós.